Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Pastor Levi falando com todos vocês. Você está no canal A Bíblia em Foco. Não esqueçam, meus irmãos, de contribuir através dos sinos das notificações acionados para recebimento dos vídeos. Não esqueçam de contribuir com os likes, com os compartilhamentos e com os comentários. Quero agradecer a Deus as pessoas que têm contribuído financeiramente com o meu canal e com o meu projeto e com a vida do pastor Levi Longaray. Agradecido do fundo do meu coração por uma pessoa que contribuiu no mês de dezembro. Estava ali com uma grande dificuldade e acabei conseguindo pagar uma conta que eu tinha em pendência. E eu quero agradecer aquela pessoa que me ajudou no mês de dezembro. E quero agradecer todas as pessoas que têm ajudado o pastor Levi. Nós estamos aqui simplesmente para transmitir o verdadeiro evangelho de Cristo a todos vocês. E oro a Deus para que Deus levante mantenedores, centenas de pessoas que possam contribuir de coração com o canal A Bíblia em Foco e com o meu ministério. Vamos à lição, começar hoje a doutrina da vida cristã, tá certo? Vamos dar um vídeo de abertura hoje, talvez não vai ser tão grande, tão extenso, mas nós vamos dar início a esse maravilhoso estudo da doutrina da vida cristã. Em primeiro lugar, nós vamos estudar aqui o cristão e o divórcio, que é a primeira lição da vida cristã. Se a pessoa quer ter uma vida cristã autêntica, a primeira coisa que ele deve observar é que o cristão tem que dar testemunho na sociedade, na família e na igreja. Quando o homem se converte, recebe uma nova vida e tudo se renova. Seu modo de pensar é diferenciado em muitos aspectos do viver dos homens naturais. Primeiro, o cristão e o divórcio. Deus permite o divórcio? Em princípio, o casamento é indissolúvel. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Todavia, em caso de prostituição de um dos cônjuges, adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual, Deus permite a separação se o cônjuge ofendido é de coração duro e não consegue perdoar. Agora, em hipótese alguma, achamos Deus autorizando o recasamento na Bíblia, em hipótese alguma. Pelo contrário, manda ficar só o que reconcilie com o seu cônjuge. É Bíblia pura, né, meus irmãos? Por isso que o diabo fica desesperado. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo de número 11. Está muito quente aqui no Rio Grande do Sul, meus irmãos. Está um mormaço terrível. Nós estamos aqui derramando suor das costas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que daqui uns dias vem um refrigério de uma chuva maravilhosa e já comece a refrescar um pouco, tá certo? E ele lhes disse, Jesus, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, tá vendo? E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Marcos 10, 11 e 12. Agora os irmãos que estão inscritos no canal, que porventura estão passando situação, vem a espada no pescoço. Fica tranquilo, não vai se desesperar. Quem já está nisso tem que buscar orientação de Deus. De Deus. Porque as pessoas entram nisso, não perguntam nada para entrar, mas depois querem sair de qualquer jeito. Está nisso aí, fica em paz. Não vai ficar aqui desesperado porque o pastor Levi falou, porque é a Bíblia que está falando. Então, busque a orientação de Deus. Já está nisso aí, porque tem gente que já está no terceiro, quarto casamento, vai se matar, vai fazer... Não. Você tem que buscar a misericórdia de Deus e esperar o dia do juízo. Não tem mais o que fazer, maninho. Não tem. Ah, mas se eu voltar para a primeira mulher, eu já estou na quarta, vai resolver. Não vai resolver. Qual é a igreja que diz que vai resolver? Qual é a igreja que diz que vai resolver se você voltar para a primeira mulher? Quem é que diz? Se a outra mulher talvez já casou, se você já casou e as outras alianças que você... Então tenha muito cuidado para querer sair disso aí ou ficar nisso aí. Busque orientação de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos à frente. Estou dando uma pincelada aqui para explicar, porque eu sei que toda vez que você fala nessa questão, nesse tema, as pessoas se desesperam. Então tenha paciência. Você sabe que o Abraão entrou no Egito e buscou Agar para ele. Não foi Deus que deu Agar para Abraão. Ele buscou com as mãos, depois ele queria matar Agar, tirar Agar, tudo que era jeito, aí a Sara queria empurrar Agar, e todo mundo queria. Eles buscaram Agar e depois queriam se livrar da Agar de qualquer jeito. Quer dizer, Agar é problema do homem. Agar é um problema de Abraão. A Sara é um problema de Deus. Então essa mulher que está fora do teu casamento, que você arrumou, isso é um problema seu, você arrumou, não é um problema de Deus. Então não culpe Deus. Então busque uma orientação de Deus até para lidar com Agar.
Porque a própria Agar, que Abraão buscou no Egito, Deus teve misericórdia dela lá no deserto. Então tenha paciência, porque Deus ele pode arrumar um meio meio bíblico, sábio, para resolver os problemas de muitas pessoas. Agora não entra no problema e depois quer descartar o problema. Pera aí que Deus vai te julgar. Você não tem misericórdia da Agar? Você quer destruir, matar Agar agora? Pera aí, meu irmão. Vamos lá. Você fala porque você nunca viveu. Vamos parar com blá blá blá, essas conversas fiadas. Eu estou começando a ficar um pouco... Vou começar a ministrar mais aqui na unção do Espírito aqui daqui a pouco. Eu não queria romper como a gente rompe na igreja, mas daqui a pouco vou ter que romper e xingar alguns corações contenciosos. Então, tenha paciência com os problemas que você arrumou. As pessoas não são descartáveis. Você brinca, usa e mete o pé no traseiro e joga fora. Cuidado. Você diz, você não tem? Eu tenho experiência na família, sim, eu tenho. Capaz que não. Eu já orientei pessoas, N pessoas, e eles não deram ouvidos. E depois todos eles queriam se justificar, como muitos se justificam no rodapé dos meus vídeos. Então tenha paciência. Todo divórcio é a consequência de uma desobediência, de uma falta de conduta, ou da falta de ouvir um pai, ou uma mãe, ou um pastor, ou de fazer as coisas certas. Todo divórcio tem uma consequência. Não aconteceu do nada. Ou falta de amor, ou falta de respeito, ou falta de carinho, ou falta de entrega, ou falta de vida íntima sexual bem vivida, ou de falta de respeito. Alguma coisa aconteceu. Não existe um divórcio que outro. E outra coisa, nenhum divórcio, as duas pessoas têm razão. Nenhum. Em alguns casos, uma pessoa foi traída e ferida. Essa uma pessoa tem razão, mas as duas nunca têm razão em um divórcio. Sempre tem alguém errado. Sempre tem alguém errado. Por isso que acabou em quê? Em litígio, em desquite, em repúdio, em divórcio. Vocês estão entendendo? Vamos à frente, meus irmãos. Quando um casal se une no cartório e na igreja, ele foi unido no céu e na terra. No céu, o que Deus ajuntou. No céu foi o que Deus ajuntou. E na terra, o que a lei ajuntou. Meu Deus do céu. E agora? E aí tem gente que diz assim, que o espiritual coloca por terra o carnal, o que o homem ajuntou. E alguém dizendo que o que o homem ajuntou, coloca por terra o que Deus ajuntou. Não. Tanto um como o outro tem validade diante de Deus. Cuidado com a brincadeira. Né? Porque Deus ajuntou no lado espiritual e o homem ajuntou através da lei. Então tenha muito cuidado. Nós podemos sair por aí quebrando a lei, fazendo desuso da lei a qualquer hora? Não. Qual é que é a sentença para quem quebra as leis? Castigo, justiça. Então tenha muito cuidado, meus irmãos. Olha, meus irmãos, tenha muito cuidado com isso. Vocês jovens, vocês que estão aí na igreja levando de brincadeira, tocando flauta, achando que a igreja é brincadeira, zombando, namorando tudo que é menino, tudo que é moça, depois vai vir contar a história triste, né? Não leva as coisas a sério. Quando este mesmo homem deixa sua mulher, se divorcia e se ajunta com outra, ele foi desligado na terra, mas não diante de Deus. Deus não reconhece um desligamento total. Diante de Deus, este homem ainda está casado. Como qualquer homem casado que vai se deitar com outra mulher, comete adultério também este homem. Você entendeu? É como qualquer outro homem casado. Porque este homem se julga que está separado, porque a lei, diante de Deus, ele continua. Vou dar um exemplo, seria a mesma coisa que o pastor Levi, agora vou abrir o leque, porque tem pessoa que não consegue entender, tem que conjecturar. Pastor Levi, irmã Maraike, eu aqui casado, subi agora procurar uma mulher e me deitar com ela, a mesma coisa, esse homem que está separado pela lei, mas casado diante de Deus. Está em adultério. É isso que eu quero explicar para vocês entenderem melhor. Bom, vamos lá. Por mais que a lei o casou, esse homem comete adultério nesse caso. Por mais que a lei o casou, Deus tinha aconselhado. O que Deus ajuntou não separe o homem. Então, por mais que a lei intervisse nisso, ele quebrou por terra os ditames de Deus. Aquilo que Deus disse, o que Deus ajuntou não separe o homem. A lei terrena separou, mas a lei de Deus ele continua quebrando, continua debaixo da lei divina. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que Deus ajuntou não separe o homem. A lei não é para separar. Para Deus o casamento é indissolúvel. Só a morte o pode separar. Aliás, é isso que o cônjuge promete diante de Deus no casamento. É muito claro, não entende negócio de casamento quem não quer, né? Quem quer contestar. E eu falo por quê? Porque há necessidade de falar, porque os pastores em massa estão liberando o divórcio e estão dizendo que é algo normal. Eles estão fazendo do divórcio, da doutrina do divórcio, uma doutrina com um corte de cabelo.
Tem gente que compara o divórcio com corte de cabelo e ainda vem combater. Mas, irmãos, a lei de Deus é tudo igual. Não, a lei do casamento é muito mais rígida que um item doutrinário de um cabelo, de uma barba, ou de uma sobrancelha, ou de um vestidinho curto que a mulher usa, ou de um degotezinho. Muito mais sério, porque trata de casamento, instituição, família. Primeira instituição divina constituída por Deus na terra, meu irmão, Adão e Eva. Acorda comparar divórcio com outra coisa. Meu Deus, o casamento e a salvação é as coisas que você mais tem que cuidar nessa vida. Tem um monte de crente maluco, comeram as coloctidas, estão envenenados. Vim dizer que divórcio, que doutrina de divórcio é como qualquer outro item doutrinário. Faça-me o favor, não é assim não, de forma alguma. Vamos lá. Aliás, é isso que o cônjuge promete diante de Deus no casamento. Vejamos o texto bíblico. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Com quem quiser? Com quem quiser? Não, contanto que seja no Senhor. Ainda tem que ser debaixo da orientação divina. 1 Coríntios 7:39. Com quem quiser, contanto que com quem quiser como? Se ela quiser casar com um senhor, digamos assim, se a mulher quiser casar com um rapaz negro, branco, alemão, italiano, não interessa germânico, de onde que for. Se ele é um filho de Deus, ela pode casar com quem ela quiser, contanto que essa pessoa seja no Senhor. E ainda assim, se for pastor ou autoridade eclesiástica, tem que ter muito cuidado para não fazer besteira no segundo casamento, mesmo liberado pela Bíblia, porque tem pastor que tem 80 anos, pega uma menina de 25, 30 anos para dar escândalo para a igreja. Tenha muito cuidado. Nós que somos pastores, obreiros, homens de Deus, nós temos que ter respeito e vergonha na nossa cara. Então, daqui a pouco nós vamos nos colocar como os atores globais, o Francisco Coco com 80 e poucos anos, com a menina de 25, 29 anos. Nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. E quem é de Cristo, vive a vida de Cristo. Cuidado, meus irmãos. 1 Coríntios 7:39 para vocês lerem. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei da terra e assim também da lei do céu. E assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7, 2 e 3, que é mais explicado, que é mais mascado que esses trechos. Esses textos são os textos chaves para o casamento. Não é os outros arrumados e arranjados, com exegese pobre e barata para defender os erros e a concupiscência carnais dos crentes carnais, libertinos e dos pastores mundanos e morais. E Deus uma vez falou comigo muito forte que os pastores carnais vão descer para o inferno com seus rebanhos. Os pastores carnais descerão para o inferno com seus rebanhos. Tenha muito cuidado com quem você está congregando e com quem você está se relacionando e seguindo. Orientações e aconselhamentos pastorais que são mais poderosos que o conselho da palavra de Deus. Cuidado. Meu pastor disse. Tudo que eu queria ouvir é o meu pastor. O meu pastor disse que pode. O meu pastor disse que pode, acabou. E a Bíblia deixa de lado. Meu pastor disse. É que nem a história que eu falei do arrebatamento de sentido. E a Bíblia deixa de lado. A irmã foi arrebatada, rapaz. A irmã falou no êxtase. A irmã estava que nem Balaão. Vamos lá. Vamos a seguir tecer um comentário sobre Mateus capítulo 19, do verso 3 até o 12. Antes façamos uma leitura. Vamos lá. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? Disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés? Eles são contenciosos, fariseus, contenciosos. Então disseram assim: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: olha só, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio, tira Moisés da história os rebeldes e os fariseus. No princípio não foi assim. Não é mesmo, fariseus? Porque aqui tem que chamar de fariseu quem quer contestar a doutrina.
Então é coisa de fariseu contestar a doutrina bíblica verdadeira. Não é coisa de pessoas libertas, não é coisa dos apóstolos, não é coisa dos seguidores, é coisa de fariseu. Perdão, vamos lá? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher... Ó, Jesus respondendo aos fariseus, e eu respondo aos fariseus que seguem o canal. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar-se com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É uma sequência de adultérios intermináveis. Disseram-lhe os de seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aqui é onde as pessoas acham pesado o casamento. Claro, se não é para ter respeito com a mulher, se não é para respeitar o casamento, se não sabe o que é casamento, se não sabe o que é vida conjugal, se não sabe o que é vida matrimonial, não entra. Porque se é para entrar, para sair e fazer besteira, vai arrebentar com o casamento, com a vida de alguém e vai trazer contenda para dentro da igreja. Então não entra, meu irmão. É muito simples. Os discípulos disseram, se assim é com relação à mulher, porque os discípulos aqui eram machistas, eles queriam trazer uma lei sobre eles e outra sobre a mulher. E Jesus colocou igualdade entre o homem e a mulher, respeito mútuo. Vocês estão entendendo? Com Jesus não tem essas conversas. Vamos lá. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra. E eu vou dizer aqui, olha para mim. Nem todos podem receber a palavra do canal A Bíblia em Foco. Nem todos podem se conter e ter, porque tem gente arranjando os dentes, tem raiva de mim, tem raiva do canal, tem gente que odeia o que é pregar no canal. Nem todos podem receber esta palavra do canal A Bíblia em Foco. Não estou falando essa aqui, todas as que foram pregadas. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido pelo Espírito. Só vai ouvir a doutrina do casamento aqui, a vida cristã, que nós estamos começando a doutrina da vida cristã, quem verdadeiramente segue e vive uma vida cristã. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, aí pessoas que foram castradas do ventre da mãe, não têm atividade sexual. E há eunucos que foram castrados pelos homens, aqueles que assistem os reis, que servem o copo do rei, que não podem se envolver com mulheres, que são castrados para não se envolver nem com as mulheres do rei, mas para estar assistindo na frente do rei. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino do céu. Há eunucos como Paulo. Paulo é um eunuco que se castrou a si mesmo. Paulo não era obrigado a ser um celibatário. Paulo foi... E aí já tem gente questionando que Paulo foi casado. Existem pessoas que eu não sei o que eles têm na cabeça. Eles buscam uma sabedoria terrena e diabólica para contestar o que está escrito na palavra de Deus. Porque Paulo foi membro do conselho. Como é que um membro do conselho era casado? Saulo foi membro do conselho, Paulo não. Saulo estava no começo, quando era menino, fazendo a parte de ajuda a Gamaliel e aos demais ali. Mas nem teve uma vida tão intensa, porque logo ele saiu e se converteu. Vocês entendem? Então Paulo é um eunuco pelo reino, um castrado pelo reino. Ele não quis saber de mulher. Ele se manteve assim. Agora, eu quero ser que nem Paulo. Eu conheci um rapaz que disse: eu quero ser que nem Paulo, eu não vou casar. Daí ele levou até os 30 anos. Vou ser que nem Paulo. Quando chegou nos 30 anos, ele não aguentou mais ficar sem mulher. Ele começou a fazer besteira. Ele pegou uma, pegou duas, pegou três, pegou quatro. Aí ele casou com a primeira na igreja. A mulher se separou dele porque ele ficou até 30 anos, não buscou direção. Quando casou, casou errado. Aí separou daquela mulher e aí uma sequência de erros atrás do outro. Então, meus irmãos, ninguém é que nem Paulo. Paulo é Paulo e nós somos nós. Vocês entenderam? Eu quero ser que nem Paulo. Paulo é Paulo. Para alguém ser que nem Paulo, tem que pagar o preço que Paulo pagou. Você entende? Paulo tinha uma história no Sinédrio, tinha uma história ali como fariseu da lei e tudo. Então não é fácil de nós querer ser como Paulo. Paulo é outra história, outro contexto, outra época. Se alguém quer ser no presente, ser que nem Paulo, vai pagar um preço muito alto. Tá certo? Vamos lá. Então, meus irmãos, que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Quem pode receber isto? Receba. Vocês entenderam? Então tem pessoas que foi enganado no casamento que ele vai poder se divorciar, mas ele não vai poder casar de novo. E aí ele vai ter que se fazer um eunuco pelo reino dos céus. Ele vai ter que ficar sozinho. Vai ter que se castrar por um período. Vai ter que ficar só pelo reino dos céus. Esse é o ensinamento verdadeiro. Mas o irmão está colocando fardo. Eu não estou colocando fardo. Foi as pessoas que se enfiaram debaixo do fardo. Vocês estão entendendo? A Bíblia não traz fardo para quem casa e vive a sua vida intensa dentro do Evangelho, que cuida da sua esposa. Isso são pessoas que quebraram as regras. E toda quebra de regra tem que haver uma forma de ratificação. E a forma de ratificação é pagar o preço. Vocês entendem? Então, infelizmente, é muito duro, mas é assim. Não tem como eu chegar aqui e resolver tudo para vocês, inventando uma doutrina, uma história, através de um arrebatamento, ou de uma leitura minha, ou de uma distorção minha. Não tem como. Vamos à frente.
Agora vamos comentar alguns pontos. No verso 3, os fariseus estavam tentando Jesus. Então entenda que isso aqui, você tem que entender que isso aqui não é regra de usar Moisés ou a carta de repúdio. Aqui os fariseus estavam tentando Jesus. No verso 4, deixa claro que o casamento é entre homem e mulher. O próprio dicionário Aurélio diz que casamento é a união de dois seres de sexos diferentes. Não é um par. Par é igualzinho. Par é de sapato. Não é um casal de lésbica e um casal de homossexual. É duas pessoas de sexo diferentes. Perdão. No verso 5, aqui temos 3 aspectos preciosos do casamento. O do desligamento dos pais e o da união entre os dois, mesmo parecer, tem que ser do mesmo parecer. E do complemento, as duas metades tornam-se em um inteiro. Você entende? Então aqui, nesse versículo vai falar da abandono aos pais, que é um deixar, ele deixa a jurisdição geográfica, deixa os pais, deixa a casa e vai, na orientação bíblica, se une a alguém. E esses dois vão ser mais, não dois, um só. E eles vão viver, então, essas duas metades vai se tornar um montante de uma coisa. Então, o que é um, como é que você pode separar de novo? Se você romper o que é um, você vai rasgar, você vai desapegar, você vai ter que cortar, você vai ter que puxar, você vai ter que rasgar. E sempre quando rasga alguma coisa, quando corta, quando puxa, alguma parte daquela ali é danificada e machucada. Então, tenha muito cuidado, que eu estou te ensinando a coisa verdadeira como ela é. No verso 6, como separar duas metades que se ajuntou? Elas ficarão perdidas, incompletas. Portanto, a ordem divina é: não separe o homem o que Deus ajuntou, ou não separe o homem aquilo que eu ajuntei. No verso 7, os fariseus indagam: por que Moisés deu carta de divórcio? Indagação de fariseu. No verso 8, Jesus respondeu: pela dureza dos vossos corações, mas ao princípio não foi assim. Está bem explicadinho, meus irmãos? Verso 9, Jesus observa que é só em caso de prostituição. Lê Deuteronômio capítulo 22 em diante em casa. No verso 10, os discípulos não se sentiram à vontade com a resposta de Jesus e disseram: se é assim, melhor é o homem não se casar. No verso 11, Jesus aplica a palavra do perdão e complementa dizendo que isso é só para aqueles que conseguem perdoar. Quem não consegue perdoar não vai receber a palavra, tá certo? No verso 12, Jesus esclarece o reino dos céus, dizendo-lhes: primeiro, há homens que são castrados desde o ventre de sua mãe. Segundo, outros foram castrados por homens. Terceiro, há homens que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Isto é só para quem pode receber, quem pode perdoar. O Senhor está dizendo que, por amor ao céu, o homem não só perdoa, mas até mesmo se castra. Invalida o sexo, as relações sexuais, se for necessário, por amor ao reino dos céus. É isso que Jesus está querendo dizer. Muito difícil, mas é isso. Leamos Malaquias capítulo 2, versículo 14. O texto sagrado diz assim: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. É interessante notarmos que o capítulo 18 de Mateus, o Senhor Jesus tinha acabado de falar sobre o perdão. Ver principalmente os versos 32 a 35. E em seguida, no capítulo 19, lhe fizeram a pergunta sobre o divórcio. O mestre já tinha respondido aquela indagação nos versos 4 ao 6. Mas a dureza dos seus corações fez com que insistisse com Jesus para alguma possibilidade nessa área, usando até mesmo o nome de Moisés, servo do Senhor. É o que fazem hoje. Eu prego aqui uma vez, amanhã vão perguntar a mesma coisa. É insistindo, questionando, tentando arrumar uma válvula de escape. Foi o que os fariseus fizeram, usando a pessoa de Moisés, servo de Deus, que era íntegro. Jesus então lhes disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mateus 19 e 8. Somos de opinião que Jesus estava dizendo: já que vocês são duros de coração, como a parábola que acabei de contar no capítulo 18, então divorcie, se for o caso, de prostituição. Todavia não deixou margem para um novo casamento. 1 Coríntios 7, 11. Então, os irmãos percebem que mesmo no caso da imoralidade sexual era uma insistência com Jesus, dos fariseus. Jesus não queria nem entrar no assunto, porque ele sabia que era um assunto que ia trazer muita tristeza para aquela pessoa que acabasse ficando sozinha. Vale a pena enfatizar aqui
que quem não perdoa o cônjuge arrependido, também o coração de Deus estará duro para com ele a partir da próxima falha. Fica muito claro isso aqui, hein? Os pecados lhe serão acrescentados, como um montão, até que resolva perdoar e reconciliar com seu cônjuge. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 12, 14 e 15. Está muito calor e eu estou lutando para terminar o vídeo, mas eu quero levar para vocês completa essa porção. Pode acontecer do cônjuge ofensor não querer o perdão e nem reconciliação, indo antes para a prostituição. Nesse caso, o ofendido deve-se ficar só. Entendemos que, em caso como esse, ainda que o ofendido já tenha sido crente, hoje é pior do que o infiel. Veja então o texto bíblico: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios 7 e 15. Os casamentos hoje em dia são desfeitos por qualquer banalidade, qualquer coisinha. O nariz é chato. Posso falar ou não posso? Vou falar. Casou com a mulher uma é mais úmida, a outra é mais enxuta. Qualquer azar que der no sentido da vida íntima, vão separar. É que nem no tempo dos fariseus aqui da lei mosaica, cara de repúdio. Vocês entendem? Nariz chato, não é enxuta a mulher, não é o que ele esperava na vida de intimidade na cama, não fez o café, não fez o almoço, é tudo coisa que se resolve dentro do casamento, pelo amor de Deus. Então tem que ter cuidado e paciência, os termos uma coisa que mais é tantas. Qualquer incompatibilidade de gênero, ou que a pessoa tem um gênio forte ou tem um gênio mais fraco, qualquer coisa já vão separar. Não é assim não, meu irmão, vai prestar conta. E eu estou encerrando. Muitas vezes o motivo maior é o fim do amor. Como a esposa do Paulo Marcelo, vou ter que falar para vocês saberem como referência. O pastor Paulo Marcelo, pregador dos Gideões, está querendo justificar em redes sociais, tanto ele como a esposa, quando combatido por canais no YouTube, por que separou e divorciou. Hoje ele não está mais na Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, nem prega nos Gideões, está com o pastor Agenor Duque. Foi para lá, uniu o pentecostalismo com o neopentecostalismo. Ele que pregava e defendia as doutrinas. Sabe por quê? Porque ele não teve mais tempo pregando para o casamento. Ele ganhou tanto dinheiro, fazia tanta agenda, que ele não pensou no casamento, na família. Aí eles se separaram, alegaram que é porque eles não tinham tempo. Isso é mentira. Não é por causa disso, não. Isso é mentira deslavada e lavrada nas tábuas do inferno. Não é por falta de tempo que alguém separa. Não é. É outra coisa que ninguém quer confrontar e falar a verdade. Então, por motivos banais, por falta de tempo, o motivo maior também é o fim do amor. Não tem mais amor. Mas se tinha amor, se foi Deus que uniu, como é que não tem mais amor? Conta para mim, meu irmão. Não foi alimentado o amor? Não foi regado? Isto acontece, aí falta do fim do amor. Os dois chegam à conclusão que não se amam mais. Isso acontece quando a união do casal não é alimentada pela fonte inesgotável do amor de Deus e da palavra de Deus. Isso é nas atrizes. A gente, quando não era cristão, via muito as pessoas comentando no meio televisivo: acabou o amor, não tem mais amor. Amor acabou com 1 ano, 2, aí casa com o outro, dura mais 2 anos, acabou o amor, e daqui a pouco casa com o outro, casa com o outro, casa com o outro, e amor sempre acabando. Sempre, aquilo não era amor, aquilo era paixão. Paixão dura 6 meses, o amor é interminável. O amor, ele não age com leviandade, ele não fere, ele é compreensível, ele é perdoador, ele é suportador. O amor é diferente. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Ajude o canal, minha gratidão a Deus por vocês que têm me ajudado financeiramente, vocês que têm me ajudado espiritualmente. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E aqui começamos então o primeiro vídeo da doutrina da vida cristã. Que Deus abençoe, amados.